Olá! Todos nós estamos vivendo os nossos dilemas particulares, estamos vivendo os dilemas sociais mais amplos, comunitários, talvez familiares. Estamos vendo hoje alguns dilemas que chegam ao ponto de alcançar toda a nossa nação. E a princípio o que nós temos não é um convite ao sorriso, um convite à alegria, mas um convite ao pranto, um convite ao lamento. A Bíblia deixa bem claro de que esta é uma possibilidade. A aflição é uma realidade. As lutas são uma realidade. No entanto, também a mesma palavra nos convida a termos bom ânimo, a ficarmos animados com o fato de que não estamos errantes nesta vida, não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, nós temos Pai, nós temos essa tutela divina. Temos a capacidade, sim, de encarar as aflições, as lutas, os desertos, as tempestades e ainda assim nos alegrarmos. O tema de hoje é alegrai-vos. Deus tem nos convidado a experimentarmos alegria nesse tempo. Aliás, é o desejo de todo pai amoroso, é ver o seu filho se alegrando, é ver seu filho feliz. O desejo de Deus não é diferente. Como Pai bendito, eterno, perfeito, Ele também te convida a se alegrar. Diz Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 4, ele diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha que texto pequeno, mas que convite tremendo esse texto nos faz. O texto nos dá quase que não somente uma direção, mas uma ordem. É como se fosse a quase obrigação nossa nos alegrarmos. De repente você olha para isso e diz, olha, parece forçada esta palavra que Paulo instrui à igreja. É quase uma forçação de barra, quase uma hipocrisia, nos levar a falar de alegria quando de repente tudo na vida nos convida à lágrima, ao pranto. Bom, não é isso que Paulo está dizendo. Não é um convite à hipocrisia, não é uma forçação de barra, é uma realidade espiritual. O que está nos mostrando é que quando nós estamos aliançados com Cristo, estamos debaixo dos princípios e das verdades espirituais da Palavra de Deus, quando somos regidos pelo Espírito Santo de Deus, quando temos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, a alegria, ela na verdade é uma realidade. E eu não estou falando aqui da alegria que se estampa no Facebook, no Instagram ou nas outras redes sociais. Não estou dizendo da alegria que se estampa nos cenários mais diversos como o cinema, o teatro, não é isto. Nas propagandas, nos comerciais. Estamos falando aqui de uma condição de alma. Estamos falando de um estado de espírito. E não apenas de uma caricatura do que muitos chamam de alegria. Não é difícil abrir um sorriso, não é difícil você pousar para uma fotografia e esboçar um sorriso, uma expressão de alegria. Mas é uma alegria de alma que nos falta. No tempo em que estamos sendo bombardeados por tantas perdas, por tantas crises, no tempo em que os relacionamentos estão cada vez mais frágeis, a família bombardeada, muitas famílias estão desfaceladas, quebraram a sua hegemonia, perderam seus referenciais, comprometeram seus valores. No tempo de tantas perdas, certamente de tantos apertos, Deus está nos convidando a experimentarmos alegria. Parece um contrassenso, um choque, mas não é. Se formos ler no que registra Neemias, capítulo 8, verso 10, texto já citado nesse programa numa outra ocasião, diz assim: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O contexto é fundamental para ser compreendido, a fim de que entendamos que a alegria é possível, mesmo no tempo que o convite é para chorar. Neemias recebe uma notícia. E a notícia que chega para ele é uma notícia bombástica, duríssima. Ele chega à conclusão de que era necessário, inclusive, por algum tempo, prantear,
tamanha a relevância da notícia e notícia negativa que ele recebe. Os muros de Jerusalém haviam sido derrubados, os portais da cidade quebrados, tudo em ruína. E a Bíblia diz que ele, por algum tempo, ele se assenta, ele começa a prantear, a chorar, e aí o texto fala que ele termina com um jejum. Ele jejua, ele ora, mas ele se levanta. E logo depois de se levantar, ele começa a impulsionar o povo a responder àquele tempo de dificuldade com alegria. E é nesse contexto que ele diz, registrado aqui no capítulo 8 de Neemias, versículo 10, que ele diz: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Nesse momento, Neemias, e assim como Paulo escreveu nos Filipenses, nos dá uma notícia. Há uma fonte de alegria. E essa fonte de alegria não são as circunstâncias. Essa fonte de alegria não são pessoas. Não é também a religião ou a experiência religiosa. Essa fonte de alegria nem mesmo é a fé, enquanto um fenômeno religioso. A fonte da alegria é o próprio Deus. Tanto Paulo escrevendo aos Filipenses, como Neemias escrevendo ali aos judeus da época, ambos deixam bem claro que a alegria que nos fortalece, a alegria de alma, aquela que tem substância, que tem conteúdo, que tem solidez, é uma alegria que vem do Senhor. Ele deixa bem claro que é preciso se alegrar. Por que ele põe isso como uma ordem? Porque a alegria não é só uma condição emocional, não é só uma expressão emocional. É, na verdade, uma condição de alma, um estado de espírito, resultado da interação de Deus com você e da intervenção de Deus na sua vida. Portanto, quando Deus nos habita e quando Ele interage conosco, quando Ele fala conosco, quando Ele nos consola, quando Ele trabalha na nossa vida, a alegria vem como consequência. Então, ao dizer como quase uma ordem, alegrai-vos sempre no Senhor, está dizendo, mantenha o foco em Deus, se relacione em Deus, tenha expectativas em Deus, busque a Deus, foque nele. Tenha Deus como o seu alicerce maior, sua maior referência. É isso que ele está dizendo. Consequência, a alegria. A alegria ela aparece como consequência, como resultado da nossa relação com Deus. Porque, caso contrário, Paulo estaria dando uma ordem muito estranha. Não existe um interruptor da nossa vida em que nos faz ter alegria e, ora, sentir tristeza, de jeito nenhum. Não temos esse poder de controlar nossas emoções de tal modo em que escolhemos o momento em que queremos ser alegres e o momento em que não queremos. Mas nós podemos escolher o que fazer com a nossa vida. E nesse momento ele está dizendo, foque em Deus, tenha expectativa em Deus, se alimente de Deus, mate a sua sede em Deus. Entende? Construa os seus sonhos nesta base que é Deus. E é nesse sentido que ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós podemos, assim como Neemias encontrou razão para se alegrar no tempo de tamanha destruição no meio do seu povo, na história do seu povo, na cidade do seu povo, assim como Paulo encontrou razões de sobra para se alegrar, mesmo estando em prisões, mesmo sofrendo açoites, naufrágios, perseguições, injúrias, difamações, ele encontrou razões para se alegrar, eu e você também podemos encontrar. E essa razão tem nome. Não é uma expressão emocional, uma condição emocional. Essa razão tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a razão da nossa alegria. Quando tudo se desfaz, quando nada mais funciona, quando o nosso mundo desaba, Ele nos sustenta e a alegria vem dele. Ora, esta alegria ela é estampada com um sorriso. Ora, não, porque a alegria, eu dizia agora há pouco, é um estado de espírito, uma condição de alma, resultado da ação de Deus na vida de um homem. Como é bom poder nos alegrarmos. Como é bom saber, sobretudo, de que não estamos desamparados. Uma das razões da tristeza que habita a nossa geração é uma profunda sensação de desamparo e até mesmo de rejeição, porque o desamor tornou-se quase que um valor geral nas relações humanas. No entanto,
O amor de Deus está sobre nós e esse amor nos constrange. E esse amor de Deus nos mostra um Deus que não muda com o tempo. A imutabilidade de Deus nos mostra que há uma estabilidade na forma como Deus nos ama, na forma como Deus age na nossa vida. Ele é estável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, quer ter alegria? Quer se alegrar nesse tempo que é um grande convite à lágrima, ao pranto? Então foque em Deus, olhe para Deus, ame a Deus, dependa de Deus, alicerce a sua vida nele e certamente a alegria que vem do Senhor te fortalecerá. Deus te abençoe e que Ele possa plantar uma alegria profunda no seu coração, na sua alma. Obviamente, essa alegria vai ser também aparente, porque o coração alegre também aformoseia o rosto, como dizia o sábio Salomão. Deus te abençoe em nome de Jesus.